contato com Ele. E a gente fica triste quando muitos não têm esse contato com Ele e partem para a eternidade sem ter tido esse encontro com Cristo, um encontro transformador com Cristo. E esses homens tiveram esse chamado específico, eles já seguiam, eram discípulos de Jesus, os chamou de uma forma específica. Havia muitos discípulos e continuaram a haver muitos discípulos, mas os apóstolos foram 12. E ele chamou pessoalmente. E a gente já examinou um pouco de alguns deles, e hoje eu quero chamar a atenção de um nome, no versículo 18, que nessa lista aí de Marcos, ele fala de André, Filipe, Bartolomeu, que a gente já fez isso, olhou a vida desses homens um pouquinho, né, daquilo que a gente vê registrado na Bíblia. E agora vem Mateus, Tomé. Eu não segui a sequência de Marcos, segui a sequência de Mateus. O Mateus registra Tomé e Mateus. Eles sempre aparecem juntos, Mateus e Tomé e Mateus, né? E como a gente já tinha feito um pouco de estudo sobre Mateus alguns meses atrás, eu disse, não, vou adiar um pouquinho a conversa com Mateus e vamos examinar um pouquinho de Tomé, né? Um pouquinho dele aí. Sempre aparece junto com Mateus. Esse homem chamado Tomé significa gêmeo, o nome significa gêmeo. Algumas vezes nós encontramos ele sendo chamado de Tomé, também chamado Dídimo. Tomé, Dídimo são sinônimos, só que um é numa língua e outro é em outra língua, né? Um é no hebraico e outro no grego, né? Então ele diz, Tomé é chamado Dídimo, você vai encontrar várias vezes isso aí. Salvo engano, livro de João também acho que vai falar um pouquinho aqui. Daqui a pouco a gente vai. João, no capítulo 21, fala isso, né? João, no capítulo 11, esse que está na tela aí, eu acho que é o versículo 16. Deixa eu só passar aqui rapidinho. Ó, aí no capítulo 11 de João, esse textinho que está aí, você pode ficar lá, então você tem aí nesse versículo 16 também a explicação do que eu estou dizendo, né? Tomé é chamado Dídimo. Significa a mesma coisa, né? Gêmeo. Ele era gêmeo de alguém, a gente não sabe na Bíblia de quem ele era gêmeo, se era de algum servo de Deus, se não era. Existem escritos que demonstram não, que especulam, né? São mais especulações. Não, ele era gêmeo de uma mulher chamada Lídia, mas ninguém sabe quem era essa Lídia. Ah, não, ele era gêmeo, tinha gente que diz que ele era gêmeo de um irmão de Jesus. Alguém já disse isso no passado, né? De um dos irmãos de Jesus, ele seria gêmeo também, mas isso também não tem nenhuma comprovação de que isso era verdade. Até porque se ele era gêmeo de um dos irmãos de Jesus, tem uma dificuldade, né? Porque Jesus tinha alguns irmãos, né? Quem lembra alguns nomes dele? Tiago, né? Judas, pelo menos isso aí tinha acho que o Simão também, né? Só que tem uma coisa, eles dizem que era um dos escritores, diz que é Judas, mas o problema é que se ele era irmão de um deles, o problema é que os irmãos deles não acreditavam em Jesus no início do ministério dele, né? Só vieram acreditar em Jesus depois da morte e ressurreição dele. Fica difícil aceitar isso aí. Então a gente não tem que. É só especulação, a gente fica, né? Mas ele diz aí que era gêmeo. Então tinha alguma coisa interessante que chamou a atenção deles, que chamavam ele de Dídimo ou Tomé, porque ele tinha um irmão gêmeo ou uma irmã gêmea. Outra coisa importante, assim, para identificá-lo melhor na Escritura, a gente encontra ele quando Jesus passa por aquele processo de sofrimento, morte, né? Ressurreição, aí tem aquela mensagem que ele manda para os discípulos, dizendo, vão lá para Galiléia que vocês vão viver lá, né? E ele está junto com vários outros discípulos, pelo menos 7 deles, né? Onde estava lá Simão, estava João, Tiago, né? E
Tomé também estava junto com eles lá na Galileia e esperando aquele encontro com Jesus, que Jesus prometeu, né? Disse que eles deviam ir para lá, para Galileia, e ia falar com ele, ia ver Jesus lá. E na hora de Jesus aparecer, aí Simão Pedro diz assim: vou pescar. Essa história vocês lembram desse peixe, já li aqui várias vezes. E vou pescar. Aí os outros olharam para o lado, olharam para o outro, vou também. Aí embarcaram lá no barco e passaram aquela noite todinha lutando e não pescaram nada. Até que de manhã chegam e Jesus está lá na beira da praia esperando por eles, né? E faz um novo milagre ali, etc. Mas Tomé também estava nesse grupo. Então tudo indica que Tomé era um pescador, era conhecido de João. João, aqui o escritor fala muito dele, diferentemente dos outros, né? Mateus, Lucas e Marcos não tratam muito de Tomé, mas João fala bastante dele, bastante sim, né? Bastante é pouco, mas comparando com os outros, né? É bastante, né? Então ele estava lá, provavelmente ele era um pescador, juntamente com Simão, com João, né? E eles exerciam esse mesmo ofício. O que nós temos de mais conhecido de Tomé é que ele era um camarada meio teimoso em sua fé. De uma maneira geral, a gente quando fala de Tomé, vem a lembrança a mais aquela frase conhecida: só acredito vendo, né? Então essa expressão é bem comum no popular, ainda que as palavras de Tomé para os discípulos foi dizer: eu só acredito quando eu vi lá ele tocar nas suas mãos e no seu lado, para ter certeza de que é Jesus, porque eles sabiam que realmente Jesus havia sido crucificado e as mãos dele certamente estavam perfuradas, e tem aquele acontecimento do soldado ter passado a lança, né, furado lá o lado dele, ter derramado lá água e sangue, né, e tudo. Então isso foi marcante, esses ferimentos, e eles precisavam, para ter certeza, tocar ali, ter certeza de que era o Jesus que foi perfurado mesmo, que foi crucificado, porque estava muito difícil acreditar numa ressurreição de uma pessoa. A pessoa vai à morte e de repente aparece vivo, né? Existem muitos fatos por aí, né, de coisas que aconteceram, mas não desse jeito, porque houve um erro, não sei o que e tal, mas a pessoa morrer, passar 3 dias e voltar, isso é um caso, uma situação sui generis mesmo, e Jesus, inclusive de uma forma diferente, né, que até o visual era um pouco diferente, que foi difícil de ser identificado até pelo visual, mas Tomé tem essa reputação, né, tem esse estigma que segue ele até os dias de hoje, né? Só se eu estiver lá vendo pegar lá e tudo, né? Mas também tem um outro aspecto dele que aparentemente é negativo, que ele era um pouco pessimista em relação às coisas, né? Então, os discípulos aqui, nesse texto de João, eles tinham tido contato, estavam mais ou menos na região vamos lembrar aqui a geografia, né? Vocês têm, não trouxe o mapa aqui, mas temos que associar aqui a geografia. Região sul, vocês sabem, lá da região de Israel, chama-se o quê? Judeia. O norte chama-se Galileia. E a região central, cavalia a região de Samaria, né? E região da Judeia, onde ficava a grande cidade, a cidade santa chamada Jerusalém. Isso aí foi fácil, né? Jerusalém. E Jesus, quando chegava em Jerusalém, e era em Jerusalém onde estava o grupo dos grandes religiosos judeus, né? Estavam os fariseus ali, estavam lá, cúpula lá dos sacerdotes, dos subsacerdotes, aquele pessoal, as autoridades religiosas se concentravam em Jerusalém. E ali houve um determinado momento que Jesus curou um cego, e depois que ele curou, aí começou a fazer algumas palestras, falar algumas coisas, e ele falou uma coisa bem curiosa, né?
Eles, eu e o Pai, capítulo 10, vai isso aí, versículo 30, tem que subir aí, né? É João capítulo 10, pode seguir, é só 10 e 11 que vai ler. Esse botou Josué. Eles, eu e o Pai somos um. Aí quando Jesus fala isso, os judeus entendem que Jesus está se declarando o próprio Deus. Está em unidade, na mesma essência do Pai, né? Estamos dizendo, eu e o Pai somos um. Então isso para eles é uma blasfêmia. E aí a Bíblia diz, lá em João capítulo 10, versículo 30, que eles pegaram em pedras para atirar em Jesus. Queriam apedrejar Jesus em virtude de ele se declarar a Deus. E isso para eles seria uma blasfêmia. Então os judeus pegaram em pedras e queriam apedrejar Jesus. E Jesus acabou se escapando disso aí, né? O fato é que ele sai desse lugar que estava bastante perigoso para ele, né? Os judeus estavam assim na iminência de matá-lo mesmo. Então ele, enquanto não chega o momento dele realmente se entregar, se oferecer para ser morto, então ele vai provoca lá os judeus, né, e sai, né? Então ele fala essas coisas aí, curou o cego lá, tal, aí as pessoas querem apedrejar, aí ele escapa dali e vai para uma região um pouco mais afastada. Aí ele sai em direção a uma região onde João batizava, se afasta ali de Jerusalém, daquela região, daquela área que estava bastante perigosa para ele e certamente para os apóstolos, né, os discípulos que estavam ali com ele. Mas Jesus não desistiu de ir para Jerusalém. No capítulo 11 aí, de João, aconteceu uma coisa que eles não esperavam, né? Claro, Jesus sabia de todas as coisas, né? Aí o capítulo 11 de João fala daquela família conhecida de Jesus, dos discípulos, uma família amada por Jesus, que amavam Jesus, tudo, né? E Jesus sempre tinha contato com eles lá e tinha um abrigo ali quando andava por aquela região. E aconteceu, a família de Lázaro, Maria e Marta, né? Uma família bem conhecida. E eles viviam num lugar chamado Betânia, uma aldeia chamada Betânia. Essa aldeia ficava bem próximo de Jerusalém. Era uma questão aí, hoje de manhã eu estava tentando fazer as contas e esqueci de fazer o cálculo agora para ver a distância, né? Mas é aproximadamente daqui, quem conhece aquela região ali onde tem, antes de chegar na Maria Lacerda, tem aquele mercadinho chamado Canto Tem, um material de construção. Pouco antes dele, a árvore, né? A árvore do retorno ali. Então, fica perto daquilo ali, como se Jerusalém fosse aqui e Betânia fosse lá, não tem aquela árvore ali, aproximadamente. É bem perto, menos de 3, em torno de 3 quilômetros, né? Bem perto. Então, alguma coisa que aparecesse aqui em Betânia, Jerusalém ficaria sabendo. É tudo muito colado, uma aldeiazinha pertinho lá de Jerusalém. Então, era muito próximo. E Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava doente, né? Aí olha o versículo 11 aí, né? No versículo 11 diz assim, disse Jesus aos seus discípulos, né? Vamos outra vez para a Judeia. Só que pouco antes disso, os judeus não queriam apedrejar Jesus. Aí os discípulos disseram, no versículo 8, né? Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Então os discípulos estavam preocupados com a segurança de Jesus, porque havia uma ameaça verdadeira contra ele lá, e naturalmente contra eles também, né? Estavam colados ali a Jesus, né? Então, realmente eles estavam preocupados, né? E ali Jesus dá uma explicação, né? Às vezes o texto é um pouco difícil, mas no final, no versículo 9, ele fala das horas do dia, da luz e tudo. Ali era só para dizer para eles que todas as coisas acontecem na hora certa.
eles estariam protegidos, Jesus estaria seguro até o momento certo dele se entregar para morrer. Não haveria nenhum problema. Na hora que Jesus dissesse que era a hora de sair, era a hora de sair. Na hora que você fuja, como a gente viu na semana quarta-feira, né? Saia, é hora de sair, correr, fugir, se esconder e tal, né? Mas ele disse, vamos lá. Ele, no texto aí, ele diz que nosso amigo Lázaro adormeceu, versículo 11, né? Desculpa. É isso. Mas vou despertá-lo. Então, quando ele fala isso, todos nós hoje já sabemos pelo texto que realmente Jesus estava se referindo à morte de Lázaro, né? Ele fala adormeceu, mas eu vou lá despertá-lo. Só que os discípulos naquela hora não tinham essa noção exata do que Jesus estava dizendo. Ele achava que ele estava falando que ele dormiu, está descansando. E olha, está descansando, um doente que descansa tende a ficar melhor. Então, nessa hora, inclusive, os discípulos disseram, olha, Senhor, se dorme está salvo. Então eles ficaram muito mais tranquilos, né? Porque agora Jesus vai tirar da cabeça essa ideia de ir para a Judéia. Se Lázaro está dormindo, está descansando, ele vai se restaurar da saúde. Então ele não precisará ir lá para curá-lo. Ele sabia que Jesus tinha o poder de curá-lo. Então ele não vai precisar ir para a Judéia, porque lá tem uma ameaça grande contra ele e contra nós, né? Então a gente vai ficar tranquilo. Senhor, então, ufa, finalmente ele está dormindo, então está ótimo, ele está bem. Se ele está dormindo, né? Mas aí Jesus explica para eles que não é bem esse som que ele está imaginando, né? Ele está falando da morte. Então eles, versículos 13, né? Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas ele supunha que estivesse falando de repouso. Aí ele tem que ser bem claro e diz, olha, Lázaro morreu. E aí, tem que deixar bem claro o que é que significava tudo aquilo ali. Então agora, Jesus disse, olha, me alegro, porque o objetivo nosso aqui não é de explorar bem a ressurreição de Lázaro, mas é explorar um pouco mais de Tomé. Mas para isso o contexto é esse, né? Ele se alegra não porque Lázaro morreu, mas porque os discípulos estavam com ele, né? É por isso que ele disse. Ele disse, eu me alegro de que não estivesse lá, para que possais crer. Ainda bem que a gente não estava lá, para que vocês creiam no que eu tenho ainda para fazer, e implicitamente está aí. Eles não entenderam, mas tem algo grande para fazer e vocês vão ver. Ainda bem que eu estava aqui. Nós sabemos hoje que ele ia tirar Lázaro do túmulo, depois de 4 dias. Não é isso? Então, de modo que essa alegria aí não é pela morte, mas sim pela grande obra que ia ser realizada, né? Só que Jesus insiste, vamos ter com ele. Ele continua insistindo, né? Os discípulos poderiam também ter dito, bom, se morreu agora também, não adianta mais, né? Deixa lá. Mas Jesus insiste em ir para a Judéia. Então agora imagine a situação desses discípulos que há pouco tempo haviam sido ameaçados de morte por apedrejamento, Jesus, e eles poderiam estar na mesma situação, e aí a situação agora, o nervosismo deles, né, da tensão que estariam sentindo. Então se coloque no lugar deles. Você é um seguidor de Jesus e está sendo colocado numa situação ameaçadora contra você, pelo simples fato de você ser um seguidor de Jesus, de acompanhar Jesus, de aprender com ele e de seguir os seus ensinamentos. Você acha que isso não acontece? Acontece. Já tem acontecido muito na história e não vai deixar de acontecer. Para os verdadeiros seguidores de Jesus, sempre haverá algum tipo de ameaça. Necessariamente não precisa ser ameaça de apedrejamento, mas existem outros tipos de perseguições que acontecem para aqueles que seguem Jesus, que estão próximos dele. Tem que estar consciente disso. E Jesus, o cenário está sendo montado aí para que eles percebam essas coisas. Só que agora nós encontramos no versículo 16, Tomé, e aqui a gente vê o que alguns dizem que é um pessimismo de Tomé, né? Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Então agora ele está consciente de que se forem para lá, ele e eles, né, os outros vão morrer com ele também. Sabe que
Jesus vai ser apedrejado e eles vão ser apedrejados juntamente com ele, né? Então tem essa ideia do pessimismo. Talvez uma pessoa mais otimista, mais animada lá, porque os outros 11, todos estavam dizendo: Senhor, não vá, a gente acabou de receber uma ameaça lá e o Senhor está querendo voltar. Então Tomé, ainda que tenha sido de certa forma um pessimista, né, dizendo assim: vai acontecer um desastre e eu vou estar lá e quero participar dele. Foi isso que ele disse, né? Uma pessoa mais otimista ia dizer: não, vai dar tudo certo. Está tudo calmo lá, vai dar tudo certo. O Senhor Jesus está aqui do lado, a gente vai ser primeiro, vai ser top. Vai dar tudo certo lá, a gente vai lá, visita a família e não vai acontecer nada. Mas não aconteceu isso. Nenhum deles falou isso. Nenhum deles foi otimista nesse ponto. Mas Tomé foi considerado pessimista, e eu diria que não só pessimista, eu acho que está mais para um realista do que propriamente para um pessimista. Mas ele disse: vai acontecer uma catástrofe lá. E a gente vai estar no meio desse negócio. Então temos uma realidade que Tomé verificou, os outros também verificaram. Agora, Tomé mostra para os outros discípulos, porque agora Tomé chama os outros discípulos: vamos nós com ele, é isso que diz aí. Vamos também nós para morrer. Vamos nós também. Os outros diziam: Jesus, não vamos para lá. Aí Tomé: vamos para lá e a gente morre junto. Tá certo? Então, ele tinha uma noção mais exata de uma realidade. É isso que eu estou enxergando aqui. Ele sabia de uma realidade. Ele tinha um cálculo feito. Lembra do calculista? Quem que lembra do calculista aqui? Filipe, né? Ele fazia as análises dele, sabia quantos pães precisaria, de quantos denários precisaria para comprar. Ele já tinha uma noção. O camarada era bom matemático. Mas aqui nós temos um outro matemático, Tomé, outro calculista. Ele tinha noção dos acontecimentos, ele tinha noção dos riscos por estar perto de Jesus. E Jesus, em uma das suas pregações, ele diz assim, ele também: qual é, a gente falou do prédio, né? Ele teve um exemplo do prédio, mas qual é um construtor que vai começar um empreendimento sem antes fazer um cálculo para ver se ele vai ter condições de concluir? Ele tem que fazer um cálculo para ver se ele tem condições de concluir. Aí ele também cita um outro exemplo: qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Parece que era o caso aqui, né? Ele ia com 12 e tinha lá a corte, né? Que era aquele grupo de soldados lá romanos que estavam à disposição do Sinédrio, né? Tinha o próprio Sinédrio, os sacerdotes, fariseus, saduceus, herodianos, todo tipo de gente para querer pegar Jesus e matar. E ele tinha 12 homens, pescadores, fracos, desarmados e com medo. E um já sabia: vão morrer. Não estava certo. Então, a situação não era das melhores, mas Jesus era persistente. Nós vamos, né? E aí nós encontramos Tomé aí com essa coragem dele. Então nós vemos não só um pessimismo, a gente encontra uma pessoa realista, consciente do preço que existe por seguir Jesus. Eu não quero aqui nem deixar os irmãos com medo, e nem quero também iludir, rejeitando ou desprezando o que Jesus mesmo ensinou, dizendo: olha, me seguir tem um preço. Tem um preço. Não vamos nos iludir. Eu não quero pregar um Jesus aqui que só vai dar as coisas boas para você e para mim. Ainda que eu espero também muitas coisas boas. Eu espero, eu desejo. Mas a realidade é diferente. A gente tem que fazer um cálculo. Jesus disse isso: olha, vocês querem me seguir, mas preste atenção, o construtor tem que fazer uma conta antes, para ver se ele vai conseguir concluir a obra. O exército aqui, o rei que vai combater com o outro lá, ele tem que fazer um cálculo antes, para ver se ele consegue combater lá. Você quer me seguir, você tem que saber que existem os riscos, existe um preço. Eu sei que tem uma música aqui que se cantava muito, e ainda se canta, né? Eu sei que... Não.
E como é que ele diz? Eu vou pagar o preço, estou disposto a pagar o preço. E pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor, né? Então, muitos criticavam essa música porque diziam, o homem não paga preço. Paga o preço do Senhor. O que a música está dizendo é que ele não paga o preço da salvação, ele está pagando o preço para o seu seguidor, não da salvação. O preço da salvação é Jesus que paga. Isso ninguém paga. Não tem nada no mundo que pague o preço da salvação. É o sangue do Senhor, somente. Agora, ser discípulo de Jesus existe um preço, temos que calcular. Então, uma pessoa está em casa, está esposo, marido, os filhos e está lá. Temos um exemplo claro na Escritura, no Novo Testamento. Na carta aos Coríntios, Paulo explica, a mulher se converte a Cristo, aí ela já tem que saber que tem um risco aí, que vai pagar. O marido não é crente, olha a confusão. E aí ele diz, o marido pode nem aceitar ficar com você. Paulo reconhece isso, ele pode nem aceitar pelo fato que você já tem um preço que você pode pagar por seguir a Cristo, pode perder o seu casamento. Existe isso. Então muitos podem ser iludidos pensando que não tem um preço a pagar. Tem um preço a pagar. Claro que tem. Jesus disse, olha, você que não abre mão de você mesmo, das coisas que você tem por amor de mim, você não tem condições de ser meu discípulo. Se você não é capaz de abrir mão de absolutamente nada, não tem como ser meu discípulo. Então, imagine uma pessoa hoje confortavelmente, em pleno domingo, certo? Pleno domingo. Aí ele passou o mês todinho trabalhando, a semana todinha, recebeu o dinheiro dele agora no fim de semana, e o que é que ele vai querer fazer? Eu vou curtir a vida. Você acha que eu vou para a igreja e passar 2 horas lá, vendo aquele povo cantar uma música que nem me encanta nada, e um tal de um Roberto pregando lá, um bocado de coisa da Bíblia, um livro ultrapassado? Eu vou pro... O que tem hoje legal para ir? Praia? Pro restaurante? Pro shops? Pro shopping? O que tem mais aqui? Não, vou para Miami, vou para passear em Paris, vou para... Tudo. Se ele tem essa condição, ele vai querer curtir os recursos que ele tem. Então, um exemplo aqui, um exemplo que me veio agora na cabeça. Certo? Não vai querer perder o tempo dele para participar de uma igreja, quando ele vai ter de ouvir coisas que talvez desagradem ele. Diz, não, você é um pecador, você tem defeitos, e Jesus, o encontro com ele pode mudar isso, e às vezes precisa abrir mão de coisa, talvez precise abrir mão desse lazer que ele queria ter, de uma parte desse recurso que Deus vai querer que ele ajude um pobre que está ali precisando dele. E ele pode ser aquele avarento, né, que é idólatra, segura, retém e não ajuda o próximo, né? Aí ele pode pensar que o pastor vai pedir dinheiro para ele, aquele dinheiro que ele juntou lá, e o pastor vai querer o dinheiro dele. Não estou dizendo que não tenha isso no mundo, né? Tem muitos enganos por aí também, mas a imagem que pode ser feita é essa, e ele não abre mão do direito que ele acha que tem de curtir a vida do jeito que tem, não dedicar um tempo ao Senhor, não reconhecer o Senhor de Deus. Então, esse ele pode até imaginar o preço, ele calcula o preço e diz, não dá para mim, não dá certo para mim, porque eu vou ter de abrir mão disso. Eu tenho os meus amigos da bebedeira do domingo, do sábado, vocês têm uma reunião lá, vocês não vão admitir que eu levo a cachaça lá para beber, né? Eu fumo, eu sou não sei o quê, eu sou mulherengo, eu sou isso, eu vou ter de abrir mão disso por conta dessa fé. Então é isso que Jesus está dizendo, você precisa fazer essa conta. É para você aguenta isso, você está disposto a isso ou não? Você tem a coragem de abrir mão do seu conforto por causa de Cristo? Promete ele fez a conta, ele sabia o caos, ele sabia exatamente o resultado da conta dele. Vou morrer por Cristo. Ele sabia que poderia também abrir mão disso aí. Não, estava bem antes. Saber uma coisa, se quiser ir, Jesus, vá. E eu não vou não. Não dá para mim, eu fiz a conta, e não dá para mim não suporto isso. Tá, o senhor pode ir, né? Agora, ele disse, não, eu estou com o Senhor.
Tomé tinha na mente dele, no seu íntimo. Aí eu vou fazer a pergunta para vocês: quem era o apóstolo do amor? João, né? A gente chama logo isso, né? A gente fala logo isso, né? Mas ele era aquele que amava ou que era amado de Jesus? A pergunta agora essa vale 10, né? Essa pergunta é difícil. O que é que a Bíblia fala dele? Quando a Bíblia fala de João, ele fala de um discípulo amado do Senhor, de Jesus, né? Então está dizendo, não é o discípulo que amava Jesus. Fala sempre do discípulo a quem Jesus amava. Naturalmente que tudo isso mudou ele, né? Porque João não era o amoroso, não. A gente estudou aqui isso, né? Ele era amoroso? Ele era o filho do trovão. Ele queria descer fogo em cima do povo. Não queria saber de negócio de amor, não. Ele queria logo era detonar, queimar tudo. Agora, esse contato com Cristo, na verdade, quando ele se coloca nessa posição, ele diz, ele me amou demais. Eu era um filho do trovão, né? Eu era um que odiava, queria vingança imediata. Mas ele me amou, por isso. Então, essa situação dele, de tão perdido, de tão longe do amor e tão sem mérito desse amor, coloca ele nessa posição. Puxa, ele foi tão paciente comigo, ele me amou tanto. Esse é o discípulo, ele nem se identificava, eu, João, não sei o quê. Esse é o discípulo a quem o Senhor amava, a quem ele tinha piedade, a quem ele manifestou amor, paciência. Mas aqui eu estou vendo um outro camarada. Aqui ele não se declara aquele que ama Jesus, mas aqui ele prova. Estou pronto, vamos lá. Esse aqui não era quem somente Jesus amava, era aquele que amava Jesus. Ele poderia ter escolhido viver sem Jesus, mas isso não conseguia entrar na cabeça dele. Ele não conseguia imaginar viver, se ele não podia estar perto de Jesus o tempo todo, estar com ele, ele também, sem ele também não queria ficar. Se eu não posso estar com o Senhor, eu também não posso ficar aqui. Estou com o Senhor até lá. Você pode até fazer o paralelo com Pedro, dizendo, vou com o Senhor até a morte, né? Pedro também tinha esse desejo com o Senhor Jesus, ainda que no final fraquejou, e Tomé também. Aqui eu estou dizendo, nenhum é perfeito, nenhum. Mas olhe só a atitude que ele tinha. Então veja aqui um homem, não só que era amado do Senhor, mas que amava o Senhor e que não concebia a ideia de viver sem o Senhor. Estava pronto para abrir mão não só do conforto que certamente já tinha feito isso, né, juntamente com os outros pescadores, que estavam seguindo Jesus. Abriu mão das atividades dele para seguir Jesus. E agora abre mão da vida em prol do Senhor Jesus. Olha a situação. Então a gente tem esse cálculo. Veja o Tomé como um homem calculista também. Calculista. Mas que tomou a decisão certa. Estou com o Senhor. Agora, pode não ser para a gente. Não dá para mim não. Não dá para mim. Então, para viver a sua vida assim, longe do Senhor. Mas não quer dizer isso aqui, naturalmente, que Jesus está dizendo, todo mundo tem de vir a mim, tem de morrer. Não é isso que está dizendo. Mas existem alguns casos que precisa acontecer. Jesus disse que alguns precisavam abrir mão de si mesmos, né? E alguns realmente passaram por situações difíceis e até pela morte, em virtude do seu nome, em virtude de crerem nele. E Tomé, pelo que se sabe, também foi uma dessas pessoas. Então a gente vê esse homem desejoso de estar com o Senhor, de amar o Senhor e de querer ficar com Ele, e a vida não faria sentido sem Jesus. Se Jesus morre, eu morro também. Olhe por esse lado e você vai ver uma atitude positiva, não só uma pessoa pessimista, mas uma pessoa mais realista, calculou, e uma pessoa corajosa, que realmente escolheu estar do lado do Senhor Jesus, e amou o Senhor Jesus. Outro momento que nós encontramos Tomé, tem mais dois momentos, eu vou tentar reduzir aqui um pouco, e vamos logo para o mais conhecido, depois tem um outro um pouquinho menos conhecido, que a gente pode explorar em outro momento. Pela hora, né?
E a gente encontra isso já no final, né, no João capítulo 20, aí, se você quiser falar, capítulo 20, mas a gente tem uns outros textos aqui que a gente encontra, que já no final, quando Jesus morre, ressuscita, e algumas pessoas vêm testemunhar que viram Jesus. Viram Jesus. No livro de Marcos, Maria Madalena, aí fala de Maria Madalena, né? Só que João, ele entra em um bocado de detalhe que Marcos resume rapidamente. Ele diz que Maria Madalena foi, avisou para os discípulos, então depois que viu Jesus, teve a visão de Jesus ressuscitado, e contou para os discípulos, e eles não acreditaram. Eles não acreditaram. Também teve um caso lá em Marcos 16, versículo 13, que ele dizendo assim, aqueles dois discípulos que saíram de Jerusalém e iam para uma aldeia chamada Emaús, né? E esses dois discípulos receberam a companhia de Jesus na caminhada. Chegaram até em casa, Jesus foi constrangido a ficar com eles um tempo lá. Eles queriam que passasse a noite, né? Porque era tarde, e Jesus ficou algum tempo, e eles depois reconheceram que era Jesus. Voltaram à noite mesmo para Jerusalém, onde os discípulos estavam, e contaram para eles. E a Bíblia diz que indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes dois eles não deram crédito. Então Marcos vai explicando, quando ele passar em João, mas tem Marcos lá que ele fala um bocado. Vai explicando que realmente eles foram recebendo mais informações da ressurreição e eles não foram acreditando. Os discípulos, todos eles. Versículo 14 do capítulo 16 de Marcos, diz assim, eles finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Depois eu explico aqui a história dos 11 aqui, porque na verdade eram 10. Os 11 aqui eram, de uma maneira geral, Marcos está dizendo aí, porque João explica melhor no capítulo 20, Larissa, aí, versículo 19, ele diz assim, ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, olha o medo aí de novo, né? Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Aí eles se alegraram por terem visto Jesus. E Jesus foi logo mostrando aqui, olha, sou eu mesmo. Olha aqui, os ferimentos por vocês e por toda a humanidade, né? Todos os homens. Está aqui. Então, as mãos e o lado, e os pés também estariam envolvidos, porque aí ele não fala, né? João não fala dos pés, mas Lucas fala dos pés. Quando Jesus fala com ele mostra as mãos e os pés também. Os pés foram feridos na crucificação. Marcos não fala dos pés, mas isso são detalhes de discussão às vezes desnecessária. Mas para ficar claro que a crucificação teve danos nas mãos, no lado e nos pés de Jesus também. Os pés também sofreram. Porque alguns acham, não, a crucificação era só apoiar nos pés. Não. Foram perfurados os pés dele. Isso tudo no primeiro dia da semana, que para nós aqui o domingo, e ele não estava presente. Quem que não estava presente aí? Versículo 24. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Então, nesse primeiro dia, quando as mulheres viram, né, tudo, e deram testemunho, Jesus aparece no meio deles lá. Tomé não estava nesse momento lá. E a gente fica pensando no que pode ter acontecido para Tomé não ter estado com eles naquele momento ali. A gente viu que Tomé tinha aquela abnegação e aquela coragem de até morrer por ele, apesar de que na hora que foi preso Jesus,
eles também fugiram, né? Todos eles. Agora, mas cada pessoa reage de uma forma diferente, é fato. Em situações extremas, em situações de grande ameaça, em situações de extrema tensão, né? A gente pode reagir de forma diferente. Alguns precisam do apoio, do consolo de outros, ali, estar aí acompanhando. Outros podem se sentir melhor ou menos pior, né? Isolados, sozinhos, né? E às vezes ali está de um jeito triste, né? Desolado e desconsolado por ter perdido ali o mestre, né? Não era só o mestre. A gente, olhando toda aquela trajetória de Jesus com esses discípulos, a gente vê que ele cuidava, protegia aqueles homens, né? A gente viu até na hora que Jesus foi preso: olha, se vocês estão me procurando, sou eu, deixa esses aí sair. Ele protegia aqueles homens. Na oração sacerdotal, Jesus: olha, aqueles que o Senhor me deu, eu os protegi, nenhum se perder, exceto aquele que haveria realmente ser perdido. Então Jesus protegeu, nenhum teve problemas ali assim com o próprio Jesus. Ninguém morreu, ninguém ficou doente, ninguém passou fome. A presença dele foi importantíssima para ele, e viu as bênçãos jorrando assim para o povo, para as multidões que chegavam, né? Então imagina um homem desse que estava tão certo, tão convicto, com tanta certeza dele, daquele Senhor, que se propôs a perder a própria vida com ele, né? Então amava o Senhor de tal maneira. Então ele agora estava arrasado no campo, ninguém sabe onde, estava desolado, desconsolado. E os 11 ainda estavam lá, pelo menos 10, né? E estavam lá, juntos ainda, receberam aquela primeira visita de Jesus. Jesus deu uma reprimenda neles também, porque eles haviam desconsiderado o testemunho de Maria Madalena, dos 2 discípulos, de Emaús, né? E até mesmo o testemunho de João e de Pedro, que foram lá no túmulo. E João, a Bíblia diz que João viu e creu. Interessante, ele viu e creu, mas ele não viu Jesus, ele viu o túmulo vazio. Viu lá as roupas que estavam lá no túmulo. Ele não viu Jesus, ele viu, mas ele acreditou. Né? E no geral eles não estavam dando crédito àquilo, eles estavam muito confusos com tudo aquilo, né? Aí Tomé vem mais na frente, disseram ali, né? Disseram a ele, versículo 25, né? Disseram a Tomé, né? Os outros discípulos disseram: nós vimos o Senhor. Mas ele imediatamente, né, ficou cético ali. Ele era aquele que não preciso de provas, né, e tudo. Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Olha, ele era bem firme no seu ceticismo, né, na sua falta de fé, vamos dizer assim, né? E de fato, realmente, ele estava bem certo mesmo, né? E Jesus também foi lá e repreendeu ele. E versículo 26 fala que 8 dias se passaram, né? 8 dias se passaram, e do mesmo jeito como foi na primeira vez, as portas trancadas, Jesus aparece no meio deles de uma forma miraculosa, de uma forma assim, fora do normal, né? Mostrando aí muitas coisas em relação à ressurreição, né? As características do corpo, do poder que tem, etc. Mas isso fica para um outro momento. Mas o fato é que ele aparece lá, simplesmente se materializa ali, no meio deles, e manda trazer, dá o Pai seja convosco, né? A saudação, né? E ele ele sabia do que Tomé havia dito para os discípulos, os outros, né? Tanto é que a primeira coisa que Jesus faz quando se apresenta no meio deles é ir a Tomé. Ele poderia ter ficado quieto com Tomé. Ele poderia ter ficado tratado de uma maneira geral todos, porque certamente Tomé, ao ver Jesus e participar dessa nova conversa, nesse novo domingo aí, certamente Tomé também teria dissipado toda e qualquer dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida disso.
Mas o que me chama a atenção é que Jesus foi diretamente a ele. Aí eu volto ao início da nossa conversa, né? Como Deus trata cada um pessoalmente. Coisas que marcaram a vida de um, de outro, pode ter sido uma música, pode ter sido uma pregação, pode ter sido um culto em que participou, pode ter sido testemunho de vários irmãos. Puxa, aqueles irmãos vivem desse jeito, eu queria viver desse jeito também. Deus chama dessa forma e Deus muda as pessoas em algumas circunstâncias. Eu não sei, cada caso é um caso. E ele vai pessoalmente em busca de Tomé, dizendo exatamente: olha, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. E chega também a mão e põe no meu lado. Não foi isso que ele pediu? A prova. Jesus tinha um propósito, ele chamou Tomé também para ser um apóstolo. Ele quer que Tomé seja um apóstolo. Esses apóstolos tinham de iniciar a sua carreira de apóstolos, que até então eram discípulos apenas, mas eles tinham de iniciar essa carreira nova absolutamente seguros de tudo. Absolutamente seguros de tudo. Eles tinham de dar testemunho para outras pessoas que eram descrentes, e que eles tinham de demonstrar que aquele Jesus de Nazaré que morreu ali, ele era o Messias. Esse era um desafio muito forte para uma pessoa que não tivesse consistência, para uma pessoa fraca no conhecimento, para uma pessoa que não testemunhou bem as coisas, que não tinha certeza. Isso seria um desafio grande demais para eles. E Jesus pega um homem simples, pescador, e ele tem de forjar